Olá meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, passadas aí algumas horas da derrota do Santos para o Novo Horizontino, eu vou pedir licença aos senhores para tratar de um outro tema que é muito relacionado à vida do Santos, e eu volto a tratar do time atual, que é o do Jorge Sampaoli, e das questões pontuais no próximo vídeo. Eu vou falar do Pelé. Eu estou prometendo para mim mesmo, já estava prometendo para mim mesmo fazer um vídeo aqui a respeito do rei do futebol há um tempo, e estava esperando uma janela de oportunidade para poder falar a respeito de Edson Arantes do Nascimento, da condição dele para a história do futebol mundial, da relevância que Pelé tem, que não preciso eu aqui dizer, né? Todo mundo sabe, porém uma nova geração daqueles que gostam de reescrever a história, tem feito insistentes tentativas de colocar em xeque ou em dúvida quem foi o maior jogador de futebol de todos os tempos. Antes de mais nada, é preciso pontuar algumas situações aqui para que não pareça uma campanha de ódio, porque assim, toda comparação entre épocas, essas comparações elas são absurdas, elas não têm o menor sentido. A única coisa que prevalece em termos de comparação, seja no esporte, seja em qualquer outro ramo de atividade, seja em qualquer situação da vida, são os números absolutos. Enquanto ninguém fizer 1.300 gols, como Pelé fez, pouco menos de 1.300 gols, enquanto ninguém ganhar 3 Copas do Mundo, não dá para comparar. Você vai dizer assim, mas o Pelé nunca jogou a Champions League. Pois é, mas a Champions League, ela é o que é de uns, sei lá, 20 anos para cá, assim aqui pra gente, pro nosso mundo, pro mercado brasileiro, né? Até algum tempo atrás, a gente sabia que existia, achava bacana, mas não colocava este peso na Liga dos Campeões, ao contrário, né? O nosso futebol valorizava demais as conquistas da Libertadores. E mesmo no tempo em que o Pelé jogava, e aqui vale uma reflexão, ele surgiu na parte final dos anos 50 como jogador de futebol, atravessou a década de 60 inteira e o começo dos anos 70, e o jeito de jogar dele foi mudando. Se você pegar vídeos da Copa de 58 e da Copa de 70, você vai perceber um cara que se transformou em termos de posicionamento em campo e de aplicação da genialidade dele. Você vai perceber que nesse período o Pelé ele foi absoluto, e era por isso que o Santos, por exemplo, jogava tantas vezes na Europa, na África, na Ásia, na América do Norte, na América Central, fazia tantos amistosos, né? Então, não se dava esse peso para coroar o principal jogador do mundo o fato dele ter jogado Champions League, como hoje as pessoas colocam esse peso absoluto no Messi e no Cristiano Ronaldo. O que importava era a Copa do Mundo, porque afinal de contas, países são maiores que clubes, até na união de esforços de torcedores de camisas rivais que se reúnem para torcer para um país. Você vai dizer assim, mas a Copa do Mundo de hoje não é igual a de antigamente. Bom, eu não sei como, porque vendem ingressos para todos os jogos, sediar a Copa do Mundo é um troço disputado à tapa, quando tem transmissão pela TV continua batendo recordes mundiais. Então eu acho que mercadologicamente falando, em termos de interesse, a Copa do Mundo continua assim tendo uma enorme representatividade. A diferença é que Champions League acontece todo ano e a Copa acontece a cada 4. Muito bem. Diante desse aspecto, como eu falei agora há pouco, que o Santos fazia muitos amistosos, existe aí uma nova geração, uma garotada aí, uma molecada que é meio terraplanista, sabe? Quando o assunto é futebol, eles acreditam num negócio que o mundo inteiro não acredita, e isso acaba virando verdade absoluta, porque nesse meio que a gente está aqui, que é a internet, tem uma molecada que é muito voraz. Eles multiplicam as suas informações e encontram pessoas que têm pensamento diferente, e essa ideia acaba criando um caráter de verdade absoluta quando não é. O Globoesporte.com essa semana fez uma pesquisa
em que 66 mil pessoas, olha o tamanho do universo do negócio, uma enquete, eles fizeram esse levantamento para dizer quem foi o melhor de todos os tempos, Pelé, Messi ou Cristiano Ronaldo. O Messi ganhou por um pouquinho do Pelé. Por que essa pesquisa? Porque ela foi motivada por alguém, não sei quem, que escreveu alguma coisa dizendo que o Messi e o Cristiano Ronaldo eram os maiores de todos os tempos. E olha que eu admiro os dois. Admiro ainda mais o Cristiano Ronaldo porque eu sei que o Messi com a bola no pé joga mais. E o Cristiano Ronaldo se empenha de tal forma para ser melhor que é digno de elogios. Repito, com a bola no pé o Messi é melhor que o Cristiano Ronaldo. Só que o cara consegue ser uma sombra e não tornar o reinado do Messi neste período da história do futebol absoluto. Então só por isso eu até sou mais admirador do Cristiano Ronaldo do que do Messi. Então enfim, fizeram esse levantamento porque lá o Cristiano Ronaldo fez 3 gols na Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid. Um time que ele está acostumado a meter gol toda hora, não que seja ruim, mas que é um dos principais fregueses aí do Cristiano Ronaldo. E eu tinha certeza absoluta que neste domingo, o Messi também foi bem na Liga dos Campeões, quando o Barcelona fosse jogar com o Betis, e ele fizesse lá um hat-trick, eu tinha certeza que iam bombar manchetes do tipo "o mundo aos seus pés", como eu li, estamos vendo o maior da história, esses perfis de Twitter que você não sabe quem seguidores do futebol europeu e tal, e estavam nesse domingo decantando lá toda a grandeza do Messi, coisa e tal. Eu, antes de imaginar que eu fosse gravar esse vídeo hoje, eu já sabia que isso poderia acontecer, e se acontecesse me motivaria a gravar. Então assim, eu entendo todo o fanatismo, a admiração da molecada, principalmente, mesmo os que não são argentinos ou europeus, nós brasileiros, porque são craques de um tempo moderno, da época do videogame, né, do futebol a cores, em que você assiste todos esses caras todo final de semana e todo meio de semana ininterruptamente. Porém, é preciso que se faça algumas ponderações em relação primeiro ao número de gols, ao número de copas, que nem o Messi nem o Cristiano Ronaldo vão ganhar 3 copas, não dá mais. Mas em relação ao número de gols, como eu estava dizendo lá atrás, esses terraplanistas da bola, eles inventaram um novo argumento para tentar diminuir o Pelé, que é dizer que o Pelé fez 600 e tantos gols em jogos oficiais. Senhores, será que eu preciso olhar para os seus olhos e dizer alguma coisa assim, vocês que defendem esse negócio de que o Pelé só fez metade dos gols da carreira dele, ou uns 45% que seja, em jogos amistosos? A gente hoje em dia discute que o futebol tem muito jogo oficial, aí não tem intercâmbio entre os países. O futebol brasileiro reclama muito disso, de não ter uma janela para jogar contra os europeus. E a visão de negócio que o futebol é hoje completamente diferente do que era antigamente. É óbvio que não tinha tanto jogo oficial, porque não tinha tanta competição e não tinha nem como haver a logística preparada para isso. Um voo que o Santos fazia para a Europa e uma turnê que durava 3 meses, a quantidade de jogos, se um time europeu quiser, o mesmo time brasileiro vai fazer muito menos tempo, porque os deslocamentos são muito mais rápidos. É até uma covardia falar um negócio desse que o Pelé fez. Vocês acham que quando o Santos ia jogar com a Inter de Milão, com a seleção da Romênia, o Santos jogou contra muitas seleções, que os caras entravam com ritmo de amistoso contra o Pelé? Que não entravam para descer a bota, principalmente os europeus, e quem levanta aí as histórias da Copa de 58, como o Brasil chegou naquela final tratado como um país de gente subdesenvolvida, sem talento, né? Olhado de um patamar de cima para baixo, e o Brasil foi lá e comprovou, graças ao talento de grandes jogadores, inclusive do Pelé, né? Então, quando eles jogavam contra o Santos e contra a seleção brasileira, peguem a história de 66, o quanto desceram a lenha Brasil e Portugal, como o Pelé foi caçado naquele jogo, como o Benfica vendeu ingressos para o 3º jogo da final do Mundial de Clubes, com a certeza absoluta de que venceria o jogo número 2 no Estádio da Luz. Então, os times europeus, principalmente, eles não se conformavam com o fato
de pegar um time brasileiro, vamos ver se o Pelé é tudo isso mesmo, como já diria o filósofo contemporâneo, e pagavam literalmente para ver, e viam o cara entrar em campo e meter 2, 3, 4 gols. Podia não ser valendo taça, podia não ser gol de título, podia não ser a Champions League, mas era o orgulho dos caras contra o povo do complexo de vira-lata, os brasileiros. Então, assim, sem discurso xenofóbico, sem tentar transformar a coisa num campo de batalha, eu só não entendo isso, como é que as pessoas conseguem ser tão simplistas a ponto de pegar esta estatística, e eu falei lá no começo do vídeo que os números absolutos, eles são importantes, fato, eles são de fato importantes, mas você não ponderar as circunstâncias em que eles eventualmente ocorram, se nessa soma dos números realmente nós tivéssemos hoje o Messi jogando a mesma quantidade de jogos amistosos que o Pelé fez, e ele certamente teria mais gols também, eu não duvido disso, se ele fosse jogar contra times da Guatemala, se ele viesse aqui jogar hoje a nossa Libertadores, se fizesse amistoso contra times da África, enfim, da Oceania, podia acontecer isso também, poderia sem dúvida acontecer isso. Mas, como não dá para a gente ficar brincando de futurologia, desse tipo de exercício, dizer que os gols do Pelé valiam menos porque eram amistosos, isso é uma coisa extremamente infeliz de quem promove, e principalmente se é brasileiro, porque o Pelé não anda em Nova York, porque ele é parado lá, porque todo mundo sabe quem ele é. Aqui todo mundo sabe quem ele é também, mas muitas vezes ele é visto com mais respeito lá fora do que aqui, principalmente pelo fato de que alguns ainda veem num certo clubismo, né, essa diferença. O cara jogou no Santos, posso falar o que eu bem entender. Então, assim, só para encerrar esse assunto, porque eu acho que essa garotada que fica vendo aí a 5ª divisão do futebol romeno e se masturbando, entendeu? Essa bobagem toda de que, olha, número é isso, estatística é aquilo, o que interessa é o campeonato da 4ª divisão da Noruega. Vão passear, vão dar uma caminhada no bosque, na praia, vão fazer vão oxigenar a cabeça, né? É bom de vez em quando. Porque vejam só, eu outro dia no Twitter escrevi, ainda dentro do campo das comparações, que a pergunta sempre é lançada: será que o Pelé jogaria hoje? Aí eu mudo a pergunta: será que o Messi e o Cristiano Ronaldo jogariam nos anos 60? Porque não ia ter fisioterapia, fisiologia, preparação física, suplemento alimentar, vitaminas, para o cara ser o atleta que ele é hoje. Ele ia ter que ser mais mirradinho, ia ter que ser na base. Ia ser bom? Ia. Mas será que tanto? Do Messi, por exemplo, eu falei assim: o Messi tomou 2.000 injeções de hormônio do crescimento. Nossa, teve uma Messizete lá que ficou brava no Twitter, falou que eu tinha desrespeitado, que eu tinha tripudiado em cima da doença do Messi. Pelo amor de Deus, o pessoal precisa interpretar um pouquinho mais de texto, precisa ler um pouquinho mais, né? Dar fazer uma reflexãozinha antes de escrever uma bobagem dessa. É óbvio que eu não estou tripudiando em cima do problema que o Messi teve na infância de não conseguir crescer. Ainda bem que essa tecnologia existe hoje, que é possível um atleta ter o seu potencial elevado ao máximo porque a ciência e a tecnologia o permitem. Mas se as pessoas gostam de dizer que o Pelé não jogaria hoje, eu devolvo a pergunta: será que os craques de hoje, sem toda essa preparação física e toda essa tecnologia, jogariam no passado? Não vou nem entrar no mérito daquelas histórias da bola de capotão, da chuteira pesada, da camisa molhada na chuva, que peso ficava, os campos horríveis em que se jogava no passado. Não vou nem entrar nesse mérito, vou parar só aí. Então, meus amigos, vamos aproveitar para desfrutar o que é bom. Não venham vocês querer me dizer que isso é coisa de saudosista, de santista. Primeiro que eu não vi o Pelé jogar, mas me basta ser convencido pelo que eu assisti em tape, em gravações e pelas informações e depoimentos que eu colhi ao longo da minha carreira.
Aliás, para quem se acha aí geração PlayStation, que gosta tanto de futebol europeu, eu vejo futebol europeu desde 83, 85, quando na TV Globo e depois na TV Bandeirantes começou a passar o campeonato italiano, né? Que tinha lá o Silvio Luiz, o Silvio Lancelotti. Vejo o futebol europeu desde esse tempo, desde o tempo em que passava o campeonato alemão na TV Cultura. Então não é novidade para mim assistir futebol europeu. Vi grandes craques. Um que muita gente desmerece, que é o Roberto Baggio, se jogasse hoje, comia com farofa 90% dos caras que jogam na Europa. Daí para mais. O Roberto Baggio no auge seria titular de qualquer time da Europa hoje. Já era naquela época, hoje nem se fala. E eu estou falando do italiano, hein? Estou falando do Zidane, não estou falando do Kaká, não estou falando do Ronaldo, nem do Ronaldinho Gaúcho. Estou falando do Roberto Baggio, que é lembrado pelo pênalti que perdeu contra o Brasil. Então assim, não vamos propagar fake news. Vamos fazer que nem o jornalista da Argentina que deu um depoimento num documentário tosco antes da Copa de 2014, que falou que o Pelé tinha feito 300 gols com a camisa do Exército, do time do Exército. Pô, foram 13, 14 gols. Pior do que o cara dizer uma asneira dessa é vir um editor de texto deixar passar, uma produção deixar passar um absurdo desse que foi distribuído para o mundo inteiro. Gladiadores do futebol. O tamanho da bobagem que os caras fizeram. Então assim, Messizetes, não fiquem bravos com o que eu vou falar. Eu admiro demais o Lionel Messi. Acho que ele é um baita jogador. Eu tenho o privilégio de assisti-lo. Como tenho o privilégio de assistir o Cristiano Ronaldo, a quem admiro mais, reforço. Mas vamos parar com esse negócio, porque enquanto a gente puder travar esse tipo de debate com argumento, porque não pode ser aquela coisa de aproximação de ideias, né? Eu falo uma coisa aqui que me interessa, eu ouço alguma coisa que me interessa, beleza, já gostei desse cara porque falou algo que eu penso. Igual ao que eu penso, eu não quero nem saber de argumentar. E vamos por isso mesmo, tá certo? Então, vamos colocar a mão na consciência, principalmente senhores formadores de opinião. Senhores vão formar opinião da geração do meu filho que tem 14 anos, ou de outros, desse jeito, tentando desmerecer o que a história escreveu. Quando eu era estudante na faculdade de jornalismo, ninguém falava desse papo de que fulano fez tantos gols em amistoso ou não. Mas nem no tempo do Maradona acontecia isso. Agora fica essa coisa, essa babação infinita, né? Em cima de dois caras que são maravilhosos, são fantásticos. Mas, senhores, não dá para comparar. Não dá para comparar. Eu vou parar só nas 3 Copas do Mundo. E 2 em que o Pelé foi protagonista demais. Na primeira, molequinho, e na segunda, na terceira já veterano. Porque na segunda ele teve uma contusão. Então ele foi excelente começando e já na fase final foi sensacional também. Então, meus amigos, eu preciso dizer isso, sabe por quê? Porque esse mundo aqui dos youtubers, né? Eu sei lá se eu sou youtuber ou não, porque eu faço outras coisas na vida. Eu edito texto, eu edito telejornal, eu espelho telejornal, apresento programa de rádio, faço assessoria de imprensa, escrevo jornal institucional, tem um monte de coisa para fazer na minha vida. Isso aqui é só mais uma dessas funções que eu tenho todo dia. Eu não fico procurando clique, escrevendo para ganhar audiência. E não vou nem voltar muito mais nesse tema, porque o que eu tinha que dizer eu já disse agora. As pessoas sabem a minha opinião a respeito desta comparação infeliz e que é crescente nos últimos tempos. Vai chegar um momento em que, se nós brasileiros, e nós que podemos fazer uma reflexão, a gente não chegar à conclusão de que a gente está prestando um desserviço para o futebol brasileiro, quando não tiver mais gente com camisa do Santos na rua, com camisa do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Flamengo, e tiver um monte de criança só com Barcelona, Real Madrid, Chelsea e Bayern de Munique, quando matarem a nossa galinha dos ovos de ouro, eu quero ver o que uns e outros vão fazer. Haja disputa por direitos de transmissão e um lugar em redações cada vez mais enxutas. O nosso futebol aqui, apesar de tudo, ainda é o que alimenta o torcedor, mas com o passar do tempo isso vai mudar.
E se nós destruirmos a imagem do maior jogador, e eu nunca entro no mérito da pessoa do Pelé. Ah, mas ele fez isso errado, ele fez aquilo errado, ele falou aquilo que era engraçado, ele errou tal comentário. Ele é um ser humano, é um senhor de quase 80 anos. Um ser humano que erra, como eu erro também. Posso ter falado alguma coisa errada agora aqui. Como certamente alguém vai chegar aí, vai escrever alguma bobagem, tipo vai me xingar, vai falar que eu não sei nada de nada, porque eu estou me acostumando com isso. Aliás, não estou nem dando bola, porque tem gente aí que não dá para dar nem bom dia, porque senão não funciona. Então é isso. Reflitam, principalmente os senhores formadores de opinião, a respeito dessa bobagem que anda crescendo por aí, de enquetes e comparações e estatísticas em que, olha, o Pelé só fez isso aqui de gol em jogo amistoso. Claro, pois é. Não tinha campeonato brasileiro de 9 meses para o Pelé jogar nos anos 60, junto com Copa do Brasil, com Libertadores, com Campeonato Estadual, né? Ele não jogou a Champions League, enfim. Enquanto eu puder falar, falarei e vou defender o rei, admirando muito o Messi e o Cristiano Ronaldo. Hoje assisti, nesse domingo, Betis e Barcelona. De manhã estava vendo o jogo da Juventus, o Cristiano Ronaldo não jogou. Vi algumas partes do jogo da Juventus, não vi inteiro, mas vi o da Champions League. Admirável, elogiável. Sou um cara privilegiado de vê-los em campo, como vi Zidane, como vi Ronaldo, como vi Baggio, como vi Zico, como vi Sócrates, como vi grandes jogadores, Rummenigge, caras dos anos 80, dos anos 90, Edmundo, Djalminha, Giovani, vários. Agora, essa campanha, que me parece até, às vezes, orquestrada para ganhar audiência, de tentar desconstruir a realeza do Pelé, eu não aceito. Por favor, senhores, discordem ou concordem à vontade, mas se discordarem, argumentem com educação, por gentileza. Argumentem, quero ver argumento, não quero só... Quer xingar? Se xingar, não vou nem ver. Quer dizer, eu bater o olho e vou passar reto. Mas se quiser argumentar com inteligência, eu sou aberto. Eu não sou um cara difícil de ser convencido. Me convençam, tá certo? Meus amigos, é isso. Eu volto em breve com mais um vídeo aqui no canal para falar sobre a preparação do Santos para a última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista contra o Botafogo de Ribeirão Preto e quem sabe novidades a respeito de contratações. O Pérez está voltando. Será que vai trazer alguma coisa na bagagem? O tempo vai dizer. Meus amigos, muito obrigado pela audiência. Peço que vocês curtam este vídeo, compartilhem com seus amigos a ideia deste canal, peçam para que eles também assinem o nosso canal. Se você está assistindo e não assinou, por favor assine, ative o sininho para receber as notificações. Nos vemos no próximo vídeo, tá certo? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.